Morreu no Rio de Janeiro a vereadora Marielle Franco. Ela foi assassinada a tiros na noite de quarta-feira, 14 de março, quando o carro que ocupava foi atingido por disparos, que também causaram a morte do motorista, Anderson Gomes. A primeira vereadora negra eleita em Curitiba foi ameaçada de morte pelas redes sociais. Carol D'Artora registrou boletim de ocorrência e agora pede proteção aos órgãos de segurança. Carol D'Artora, primeira vereadora negra eleita em Curitiba, recebeu ameaças de morte e ofensas racistas em suas redes sociais. Ainda no Rio de Janeiro, a vereadora Beni Brioli, do PSOL, primeira mulher trans eleita para a Câmara de Niterói, deixou o país após sofrer ameaças de morte. Um caso grave de violência de gênero na política. A vereadora de Niterói, Beni Brioli, deixou o país após receber ameaças de morte. A parlamentar é a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal da cidade fluminense. Curitiba nunca teve uma vereadora negra. E daí? E daí que não existe justificativa para isso, que não seja o racismo estrutural e o machismo estrutural da nossa democracia e das nossas cidades. Isso não pode mais ser tolerado. Muitas pessoas defendem que a gente tem um racismo cordial no Brasil, mas quando a gente olha para o fato de que essa cidade tem 300 e poucos anos e que a sociedade aqui nunca considerou que uma mulher negra pudesse ocupar um cargo nessa representação política da cidade, isso não é velado, isso não é cordial, isso é um racismo explícito e é uma afronta que a gente não está mais disposto, né, como movimento negro, a continuar tolerando. O movimento negro foi muito eficaz em pautar políticas públicas, políticas de reparação, que construíram uma geração de pessoas negras competentes e capazes para qualquer espaço, para ocupar qualquer lugar. E o movimento negro conseguiu construir também o entendimento de que não é mais possível a gente continuar caminhando dessa forma. Não existe democracia enquanto houver racismo. Enquanto a gente não superar racismo, a gente não vai poder mais falar em democracia nesse país. Primeiramente, eu peço licença àquelas e àqueles que vieram antes de mim, a toda a minha ancestralidade. Afinal, é por elas e por eles que eu estou aqui. Com essa permissão, seguirei meu curso e meu discurso, o qual inicio agradecendo a memória de Marielle Franco. Eu sou a sua semente. Agradeço a minha mãe por ter sido a referência de resiliência e generosidade. Ao meu pai que, sem falar, me ensinou sobre a capacidade de sobreviver à dor. Agradeço ao meu irmão mais velho, minha primeira e grande referência e inspiração na luta por um espaço no mundo, apesar das dificuldades e dos preconceitos. Agradeço aos meus 2 irmãos e à minha irmã que cuidaram de mim e me ensinaram os primeiros passos. Agradeço aos meus 2 filhos, Alisson e Bruno, e ao meu neto Caio, que muitas vezes abriram mão da minha presença para que eu fizesse a luta e garantisse o nosso sustento. Sou grata por cada uma e cada um, por cada momento vivido. Afinal, cada experiência contribuiu para o que eu sou. Desde muito cedo, sempre me incomodaram a pobreza, a miséria, a violência e a discriminação com as quais convivi. Logo, a vivência com a pobreza e a falta, as dificuldades para alcançar o mínimo e as diferentes discriminações que eu sofri atravessaram toda a minha existência. E foram essas vivências que me conduziram para o caminho da luta em defesa daquelas e daqueles menos favorecidos, pois era também a minha própria luta. Levou um certo tempo para entender que tudo isso tinha uma origem, a mesma raiz que manteve e mantém muitas pessoas em condições subhumanas,
até hoje. A pobreza não é falta de vontade ou preguiça, mas sim o fruto da exploração, da indiferença, do egoísmo, da individualidade e de um sistema que aniquila os mais fracos e fortalece os mais privilegiados. Muitos herdeiros da exploração e da escravização humana ainda usufruem da riqueza que é o fruto dessa miséria humana. Esse mesmo privilégio sustenta determinados grupos em todas as estruturas de poder. Não há democracia na representação desses espaços. Demorou, mas conseguimos romper essa barreira. Aqui estou eu, depois de 18 legislaturas na Câmara de Vereadores de Joinville, eu sou a primeira mulher negra eleita nessa cidade. É preciso comemorar, mas ainda é muito pouco. É um marco histórico para a cidade e uma grande conquista de representatividade para a população negra e que precisa gerar novos frutos. É preciso estar viva para continuar defendendo aqueles que ainda são alvo de uma não existência das políticas socioeconômicas que não chegam no nosso CEP, na nossa pele e no lugar de precarizações históricas econômicas nos quais vivemos nós, povo preto, pobre, favelado e população LGBTQIA+. No último pleito eleitoral, foram cerca de 6% de vereadoras negras eleitas no Brasil, dentro de uma população com 54% de negros. O Brasil tem histórias marcantes com vereadoras negras. A primeira mulher preta a ser eleita na história do Brasil foi Antonieta de Barros, em 1934, eleita deputada em Santa Catarina. Certamente, inspiração para muitas vereadoras negras. Em Porto Alegre, a primeira mulher negra foi eleita para a legislatura de 1997 a 2000, Tereza Franco, pelo PTB. São Paulo elege sua primeira vereadora negra, Teodosina Rosário Ribeiro, em 1970, pelo MDB. O Rio de Janeiro elege Benedita da Silva, do PT, em 1982, primeira vereadora da mesma cidade onde foi assassinada covardemente numa emboscada outra vereadora negra, Marielle Franco. Salvador, sendo conhecida como uma cidade negra, teve somente em 2001 sua primeira vereadora, Tia Heron, do PFL. O trabalho de vereadoras e vereadores é de grande importância para o município. Por isso, é necessário que tenhamos ainda mais vereadoras negras ocupando cadeiras nas casas legislativas municipais. Nós, mulheres negras, representamos 28% da população brasileira. Somos mais de 1/4 da população do nosso país. Mas, infelizmente, quando pensamos essa perspectiva quantitativa de quem somos, de quantos somos e de onde estamos, a partir dos espaços de poder, a nossa ausência é estrutural, histórica e todos os dias construída. Nós somos apenas 2% no Congresso Nacional e apenas 1% na Câmara de Deputados Federais. Nas casas legislativas que registraram a sua incorporação de um novo quadro a partir da eleição de 2020, mais de 53% delas não conseguiram assimilar e incorporar mulheres negras. Isso significa uma ausência programática das nossas pautas, das nossas questões, da nossa metodologia de fazer política. O espaço de vereadores, por exemplo, é um espaço onde se discute a destinação de verba pública para saúde, para escola, para pavimentação de ruas e também para áreas e espaços de lazer e de acesso. E aí os vereadores nesta casa fiscalizam esses processos e acompanham a execução das políticas públicas municipais. A ausência de mulheres negras dentro desse espaço significa a ausência da observação de destinação dessas políticas para as periferias e para aqueles e aquelas que mais necessitam. É por isso que é importante a ocupação desses espaços por nós. É por isso que é importante que o nosso projeto de comunidade, de sociedade, consiga também estar dentro dos espaços de poder, das casas legislativas e dos espaços de disputa do projeto de país que nós queremos. É importante que as mulheres negras sigam ocupando a política. A realidade da mulher negra no Brasil é o do menor índice salarial, dos menores índices de qualidade de vida. E quando essa mulher negra ela é mãe,
ela está totalmente conectada, infelizmente, segundo o retrato brasileiro, nos índices de miséria. E nós vivemos em uma sociedade que, além dos resquícios escravagistas, dos resquícios machistas, que na verdade não são resquícios, é ainda uma engrenagem que continua dando força e fazendo rotacionar, gerar novas formas de opressão. A mulher negra, ela é objetificada. A mulher negra, ela é um corpo. Então, esse corpo negro e feminino serve para os trabalhos domésticos ou serve para ser alvo de erotização. Nunca, segundo a construção mental que se faz, a construção de representatividade, que aqueles que são capazes de representar possuem algum tipo de ascendência ou conexão com os padrões eurocêntricos, a mulher negra nunca se encontra nesse tipo de representação. E nos termos práticos de campanha, como são feitos, a lei ainda é desrespeitada. As mulheres não têm real acesso à sua cota, ao seu valor, que é decidido, que é reservado à sua candidatura feminina, como também a lei que foi aprovada, que seria para 2022 e veio para 2020, já em aplicação, não foi cumprida majoritariamente e as mulheres negras não têm acesso a condições iguais de concorrer. E mais do que isso, não são apenas condições iguais. A política, os espaços de militância, todos os custos, né, que envolvem a participação da vida partidária com qualidade, todos os custos e a logística que interferem na mulher conseguir doar o seu tempo, conseguir aglutinar, conseguir se mobilizar, tudo isso é furtado, tudo isso ela não tem acesso porque está muito ocupada vivendo o seu contexto de opressão, o seu contexto de dificuldade material e simbólica. Eu nasci preta rainha, descendente de guerreiros, mas arrancada feito erva daninha, eu fui jogada em cativeiro. E o meu ser, que era sagrado, foi reduzido a nada. Tive o corpo violado, a alma animalizada, eu vi meus irmãos na corrente, vi muito sangue jorrar. Vi negro velho doente sendo jogado no mar, corpos pretos empilhados rumo à terra desconhecida, corpos pretos maltratados, privados da própria vida. Eu não tenho dignidade, muito menos salvação. Da mais plena liberdade eu vim parar na escravidão. E tanta humilhação. Só eu sei o que eu passei. 1000 vezes eu quis morrer e outras 1000 eu aguentei. Vi filho meu passar fome pra amamentar o da sinhá. Vi chibata batendo em homem até a pele soltar. Enquanto a maldade ecoa, o medo em mim exala, de dia ao sol da lavoura, de noite ao frio da senzala. Meus filhos, antes retintos, aqui começaram a branquear. É que o Senhor tem instintos e eu não posso revidar. Me abusa apertando meu pescoço, porque ele sabe que eu luto. Criança clarinha, seu moço, os meus são fruto de estupro. E no auge da indiferença apagaram a minha identidade, zombaram da minha crença, me empurraram religiosidade, marcas que eu não esqueço, mas história só tem quem vive. Até que chegou o dia que me disseram, é livre. Lá vou eu, mente aturdida, com filhos para sustentar, sem dinheiro, sem comida, sem lugar para morar. Segui em frente sem rumo, desbravando o meu caminho e seguindo exemplo de outros construí o meu barraquinho. Sem zelo, sem muito capricho, no pior lugar da cidade. Da senzala eu fui pro lixo, às margens da sociedade. Fui lavadeira, passadeira, nunca escolhi labuta. E quando a fome foi muito, eu também fui prostituta. Mulher negra, desassistida, sem descanso e sem socorro, de rainha africana eu virei a preta do morro. Limpando o chão da madame, a mesma que me repele, aguentando piada infame com o tom da minha pele, e o patrão cobiçando a minha filha, sem cerimônia nenhuma. A mais nova que trabalha comigo, mas que eles pagam por uma. A filha deles no quarto, estudando para professora, a minha, da mesma idade, já empunhando uma vassoura. E é assim que se propaga as coisas nesse lugar. A minha filha sendo empregada da prof, quando casar. Ah, mas um dia a coisa muda. E a sociedade quer a mudança? Se a mão preta é a mais barata para limpar toda a lambança? Nos explorar é mais cômodo, por isso não querem que mude. Vocês precisam das Amálias, das Amélias e das Lourdes, das Terezinhas, das Júlias, das Marias, das Hélias, das Márcias, Alziras, Alines, das Alices, das Jaquelines.
E apesar do lar incompleto do homem preto ausente, reflexo daquela corrente que nos destruiu o afeto, mantenho a cabeça erguida, e o que aprendi nessa vida foi que mesmo destruída ainda seguro meu teto. Então o tempo passou, com muita dificuldade, contrariando o teu senso, eu entrei na universidade. E mesmo com o meu diploma, a coisa nunca foi branda. Eu ganho menos que o homem e muito menos que a branca. A sociedade acostumou a taxar meu potencial. Ou eu presto para servir ou eu presto para carnaval. Eu sou sempre estereotipada. Me julgam à primeira vista. Se eu for falante metida, se eu for bonita, sambista. Se muito escura, exótica, de traços finos, charmosa, com muita curva erótica, com voz ativa, raivosa, a mulher preta resiste, com ela não há quem possa, sendo a base da pirâmide, com a sociedade nas costas. Mas sigamos nossa caminhada, buscando nossa igualdade, lembrando que o 13 de maio nunca me deu liberdade. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. O meu cabelo é crespo, o meu cabelo é preto, o meu cabelo é lindo e eu gosto dele assim. Dizem que ele é duro, dizem que ele é ruim, dizem que ele é feio, fora racistas daqui. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. O meu cabelo é crespo, o meu cabelo é preto, o meu cabelo é lindo e eu gosto dele assim. Dizem que ele é duro, dizem que ele é ruim, dizem que ele é feio, fora racistas daqui. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. Bom, a importância de ter mulheres negras, não só como vereadoras, mas em todas as instâncias de decisões, né, sejam elas nos espaços legislativos, nos espaços executivos, como governadoras, prefeitas, presidentas, e também nos espaços judiciários, como advogadas, juízas, promotoras, delegadas, é que, inevitavelmente, a gente, quando toma uma decisão, toda a nossa vivência social, ela influencia nas decisões que nós tomamos. Quando se trata de políticas públicas em um país e em cidades, em estados tão diversos quanto o país que nós vivemos, que é o Brasil, essa diversidade necessita estar representada nesses espaços de decisão, para que as múltiplas visões, para que o pluralismo da sociedade brasileira esteja diretamente implicado nas decisões tomadas. Um grande exemplo disso são as políticas públicas sociais. Uma mudança que teve radical entre algumas políticas públicas que já aconteciam, como Bolsa Cidadã, enfim, programas de distribuição de renda, que mudaram radicalmente com a influência das mulheres negras, foi o fato de o dinheiro das bolsas sociais, como o Bolsa Família, e dentre outros, irem diretamente para a mão das mães. Porque a gente sabe que quem sustenta as famílias, quem quer arrimo de família, na maioria das famílias pobres, são as mães. Então, uma simples mudança cadastral, que é não permitir que os cadastros dos rendimentos sociais seja feito no nome dos homens, mas seja feito no nome das mulheres, já teve um impacto muito grande, né, na promoção de saúde da primeira infância, das crianças e das mulheres negras. Esse é só um exemplo do que pode ser feito quando as decisões elas levam em consideração as múltiplas vivências das populações. Por isso é que é necessário que tenha mulheres negras, que tenham pessoas LGBTQIA+, que tenham pessoas indígenas, que tenham pessoas com deficiências e tantas outras possibilidades de vivência, pluralidade de corpos, para que as decisões que são tomadas nas casas legislativas, que fazem as leis do nosso país, sejam decisões que de fato contemplem a diversidade da população.
ocupar o espaço da Câmara de Vereadores em substituição a um vereador eleito é grande responsabilidade. E o tempo que eu tinha também era muito curto. Fiz então uma relação de prioridades. Comecei apresentando aos demais vereadores o MNU, Movimento Negro Unificado, e todo o trabalho do MNU em prol dos candidatos negros nas últimas eleições. Falei da sua trajetória, da sua história, destaquei a figura do poeta Oliveira Silveira e depois, então, eu comecei falando sobre personalidades negras que me marcam muito de perto, que me tocam. Comecei com Nelson Mandela, Abdias Nascimento, Martin Luther King, Lélia Gonçalves, Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco, também falei em Marielle, Angela Davis, Milton Santos, Clóvis Moura. E aí, então, eu falei da importância de nós não sermos apenas contra o racismo. Não basta combater o racismo, nós precisamos ter atitudes, ações antirracistas. Entre as ações antirracistas, eu priorizei a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas da Igualdade Racial, como também a implementação do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial. E no terceiro ponto, eu falei sobre a necessidade e a importância de nós termos políticas de cotas para os concursos públicos municipais, para que nós garantamos que negros ocupem os espaços públicos, como servidores públicos, e no caso, se não houver concurso, se forem terceirizados, que a prefeitura trabalhe com empresas que tenham negros nos seus quadros. Penso que assim, de uma maneira muito simples, eu tentei fazer a minha parte nesse momento. E muitos são os desafios de carregar essas marcas em nossos corpos. Felizmente, esse desafio não está apenas na política e no fato de ser vereadora. Nós temos as desigualdades impostas na estrutura da nossa sociedade que nos condicionam a dificuldades durante toda a nossa vida. Ser negra em uma sociedade estruturalmente racista nos faz ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho, de acessar os postos nas universidades, e isso, infelizmente, também se reflete dentro da política. Nós podemos ver que não temos uma situação de igualdade àqueles e aquelas que ocupam os espaços de poder, porque, infelizmente, o povo negro é tido como um povo que está para servir e não para estar pensando, produzindo, inclusive intelectualmente. Então, muitos são os desafios e muitas devem ser as nossas lutas para romper com essa estrutura social. Ser uma mulher preta em um espaço de poder, muito além da representatividade, é ter compromisso e também a necessidade de atuar na mudança estrutural da nossa sociedade, fazendo enfrentamento a todas as mazelas como o racismo e o patriarcado, para que a gente possa alcançar conquistas com equidade e mais oportunidade, além de romper barreiras para que outras de nós estejam neste local. Então seguimos juntas na luta. Ubuntu. Hoje eu me sinto muito feliz por fazer parte da estatística mulher preta, quilombola no poder. Eu tenho certeza que muitos lutaram para estar nesse espaço de poder. Nós temos que parar de ser usadas para fazer legenda de partido. Nós precisamos de nós falar por nós. Sinto muito honrada, feliz e ao mesmo tempo triste em saber que há minorias de preto no poder. Sabemos que nós construímos este Brasil. E o Brasil tem uma dívida muito grande com os nossos ancestrais. Infelizmente, nem todo o nosso povo preto sabe do poder que tem e da importância. Hoje, representante da Câmara de Vereador do município, eu procuro trabalhar para que o nosso povo conheça seu pertencimento, que a sociedade conheça, entenda o valor desse povo no município. É isso que nós temos que fazer.
falar de nós para nós. Pararmos de deixar para que as pessoas falem por nós. Feliz por hoje fazer parte dessa estatística e fazer bonito para que daqui a alguns anos mais preto possa estar no poder. Nas eleições de 2020, tivemos muitas cidades brasileiras, de pequeno a grande porte, elegendo suas primeiras mulheres negras vereadoras. E o racismo estrutural, que é há séculos vigente no Brasil, fez ecoar ainda mais alto sua voz arrogante e criminosa, ameaçando de morte a vereadora Ana Lúcia Martins, em Joinville, Santa Catarina, como também a vereadora Carol D'Artora, da capital paranaense, Curitiba, ambas eleitas pelo Partido dos Trabalhadores, PT. O Brasil, que matou Marielle Franco, segue com sangue nos olhos, querendo assassinar mais vereadoras negras, como o que está acontecendo com a vereadora Beni Brioli, eleita em Niterói pelo PSOL. Teve de sair do Brasil por estar sofrendo ameaças de morte. Esse racismo estrutural, que além de inviabilizar acesso à população afro-brasileira, também busca assassinar aquelas e aqueles que conquistam com muito sacrifício espaços há muito tempo nos negados. Você sabe quantos por cento a mulher negra representa da população feminina brasileira? Mais de 25%. É isso mesmo, mais da metade das mulheres do Brasil são negras. E nós representamos apenas 2% no Parlamento Nacional. E aqui em Cuiabá é a primeira vez que uma mulher declaradamente negra ocupa o parlamento. Imagine o que isso significa em termos de colocar na pauta da Câmara Municipal os assuntos que dizem respeito à vida das mulheres. É muito importante, não é só por representatividade, é porque a mulher negra no espaço de poder significa trazer para a pauta da política pública questões que não podem ser trazidas por outras pessoas que não vivem a nossa realidade, o nosso corpo, a nossa experiência de transitar nessa sociedade ainda tão racista com os nossos corpos negros. Uma mulher negra, quando ocupa esses espaços, ela não traz apenas as questões relacionadas às mulheres, ela traz as questões relacionadas à maioria da população, que também, no nosso caso, no município de Cuiabá, é constituída pelos pretos e pelos pardos. Agora mesmo nós apresentamos um projeto de entrega de absorventes gratuitos às mulheres que não têm condições de manter a sua higiene durante o período menstrual. É preciso quebrar esse tabu. E as mulheres que mais sofrem com a falta de acesso a esse tipo de política são as mulheres negras. Também apresentamos e temos lutado pela renda da população vulnerável. E a gente sabe que nessa pandemia, em toda a história do Brasil, são as mulheres negras a base da pirâmide social que sofrem na pele a maior desigualdade. Por isso, uma política de renda significa elevar a condição das mulheres negras na nossa sociedade. Outro projeto que apresentamos, que beneficia toda a população, em especial a população negra, é a testagem em massa. Com ela nós pretendemos controlar a disseminação do vírus na capital de Cuiabá, porque justamente é a população negra quem mais se contamina e quem mais morre por Covid-19. Numa sociedade que é marcada pelo escravismo e pelo racismo, né? Não é à toa nós não encontrarmos pessoas negras em espaços de poder econômico e em espaços de poder político, mesmo sendo nós a maior parte do povo e a maior parte da classe trabalhadora ativa no país. Termos mulheres negras em espaços do legislativo, para mim, significa duas questões. Primeiro, há uma mudança na consciência social do povo brasileiro em relação à sua raça, à sua classe, ao seu gênero, que permite com que o próprio povo rompa esses estereótipos de uma população de segunda categoria excluída e mostrando esse poder no voto, que é o instrumento democraticamente que existe hoje para que as pessoas escolham seus representantes. Então, pessoas negras estão se enxergando, estão se vendo representadas em mulheres negras, né? E aí pessoas brancas, pessoas negras, homens e mulheres estão elegendo legisladoras negras. Significa também a possibilidade real de, através dos nossos mandatos, nós contribuirmos com um maior aprofundamento desse debate racial, de classe e de gênero, para contribuir para uma luta e para uma organização do povo brasileiro por justiça social e por equidade, né? Numa sociedade tão desigual, numa sociedade piramidal em que as mulheres negras se encontram na base,
nada mais simbólico e representativo de que essa própria base questione essa estrutura piramidal, né? Então, os nossos mandatos têm que estar a serviço também dessa transformação da sociedade brasileira. Para a gente falar de política no Brasil, é necessário a gente ter 2 recortes em mente, que é o recorte de raça e de gênero. No Brasil, a maior parte da população é composta por mulheres, cerca de 52%. Desses 52%, cerca de 28% são mulheres negras, o que equivale à maior força eleitoral do país. Mas quando a gente traz esses números para cargos políticos ocupados por mulheres negras, esse número ainda é muito baixo. Nas eleições de 2020, dos candidatos eleitos a vereadores, apenas 16% foram mulheres. E quando a gente faz o recorte de raça, apenas cerca de 6% são mulheres negras. E é importante que essas mulheres negras consigam entrar na vida política, porque, principalmente, para terem suas vozes ouvidas, para terem essa democracia representativa sendo representativa de fato. Porque se a gente tem a maior força eleitoral vindo das mulheres negras e a gente ainda não tem essa presença dessas mulheres na política, a voz dessas mulheres pode não estar sendo ouvida. Então, você ter essas mulheres dentro da política, podendo falar por si mesmo, podendo levar suas demandas, que são específicas, é muito importante. E também como forma de representatividade para as futuras gerações entenderem que a política pode e deve ser um lugar plural e que pode sim ser um lugar de mulher e de mulheres negras. A diversidade em todos os espaços, mas principalmente nos espaços de poder, é fundamental. Maria Carolina de Jesus, que foi uma escritora negra que só foi reconhecida depois da sua morte, dizia que o Brasil só teria jeito depois que tivesse um presidente que passou fome. Ela dizia isso porque somente um presidente que passou por essa situação seria solidário com as pessoas. A gente quer mais mulheres, mais negros e negras, mais jovens na política, porque a gente quer uma política diversa, que seja construída por todo mundo e que, principalmente, seja construída por pessoas que tenham a visão de toda a sociedade. Se nós temos uma política que é feita só por homens, ou só por brancos, ou só por pessoas velhas, elas vão fazer e tomar as decisões a partir da sua visão de mundo. A gente quer que nesses espaços tenhamos todas as nossas diversidades, para a gente entender e construir uma política que seja de fato representativa. A gente pode dar vários exemplos. Na Assembleia de Minas Gerais, sabe quem pautou para que as denúncias de violência doméstica pudessem ser feitas durante a pandemia pela internet? Uma mulher, porque uma mulher sabia que isso era importante. Sabe quem pautou que a educação deveria ser democratizada e para todos e todas, e que as universidades não podiam esperar ficar prontas, mas que as pessoas tinham que ter um acesso imediato? Um presidente que não teve acesso à educação. Infelizmente é assim. Se a gente não está nos espaços de poder, a política não é feita por nós. E outra coisa que a gente deve se perguntar o tempo todo: se nós mulheres somos a maioria da população, se os negros e negras são a maioria da população, se a juventude é uma porcentagem importante da população, se nós pobres somos a maioria do Brasil, por que na política nós somos minoria? Porque a política é feita e pensada para essa minoria. A gente pode dar outro exemplo, agora na pandemia. Quantos bilhões foram destinados por bancos e quantos milhares de reais foi destinado para distribuição de renda? Se a gente tem pessoas que são verdadeiramente comprometidas com essa agenda, essa conta com certeza vai mudar. Nós queremos mais mulheres negras na política, não para mudar as mulheres negras, mas para mudar a política.